Paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Estou aqui para gravar a nossa sequência dos nossos estudos em Daniel. Hoje, Daniel capítulo 2. Nós estamos fazendo ali presencial, ali na congregação do Itacolomi, Assembleia de Deus. E aqueles que puderem estar lá, quinta-feira que vem, da semana que vem, nós estaremos dando continuidade. Nós paramos lá no estudo falando sobre os braços e o tórax, né, de bronze, que representa o Império Medo-Persa. Hoje eu pretendo aqui conversar com os irmãos dentro assim, do espaço mais ou menos de 30 minutos, o máximo que a gente puder, visto que no nosso último vídeo nós paramos no capítulo 1. Então hoje no capítulo 2, ok? Vamos lá. Daniel capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Olha, no capítulo 1, a gente vai ver que Daniel ficou 3 anos, desde de sua saída, desde de que entrou no cativeiro, até que ele formou lá na escola, que ele ficou 3 anos na escola para poder aprender toda a cultura da Babilônia, e que passou pela prova ali com o rei Nabucodonosor e foi avaliado, foi aprovado, tanto ele quanto os seus companheiros. Deus deu essa graça para eles, que eles foram mais sábios do que todos ali, mais entendidos, com mais discernimento. E eles passaram a fazer parte dos grupos dos sábios de Babilônia, que eram os grupos representados pelos magos, pelos astrólogos, pelos feiticeiros, pelos encantadores. E o Daniel e os seus amigos fizeram parte desse grupo, mesmo não sendo eles astrólogos, mesmo não sendo eles porque são servos de Deus. No entanto, há uma observação. Aqui fala que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Alguns estudiosos defendem que esse segundo ano, na verdade, é o terceiro ano do seu reinado. Que o ano da ascensão, ou seja, o ano em que ele foi coroado rei do Império da Babilônia, nesse ano ele não é contado. Esse ano não é contado, é contado a partir do segundo ano. Então, sendo assim, esse segundo ano aqui, na verdade, é o terceiro ano do reinado, ou seja, justamente após Daniel e seus companheiros serem admitidos. É tanta prova de que é isso, apesar que há pessoas que discordam, que falam que, na verdade, esse segundo ano Daniel ainda estava estudando, né? Porque, igual, né, na apostila, o irmão Antônio Gilberto é desse grupo de pessoas, mas é uma pormenor que permite a gente discordar do irmão, que é uma bênção, né? Mas nesse pormenor a gente permite a gente discordar. Por quê? Porque no texto bíblico vai falar o seguinte, que ele vai falar que eles estavam entre os sábios, e que quando sai o decreto para matar todos os sábios, Daniel e Samuel, cantores, o Daniel e seus amigos estavam já entre o grupo de sábios, eles já faziam parte da elite dos sábios que estavam lá em Babilônia. Da elite não, do grupo. Ok, irmãos? Não dá um desconto aí, cheguei agora do serviço. Mas os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Essa questão deles fazerem parte do grupo mostra que sim, esse sonho aconteceu depois do seu terceiro ano do reinado de Nabucodonosor, ou do segundo ano, segundo o costume dos narradores lá de Babilônia. As pessoas que escreviam os contos e as narrações, eles não narravam o primeiro ano do rei. Eles não contavam o primeiro ano, narravam sim o primeiro ano. Eles não contavam o primeiro ano como se fosse o reinado, porque esse era o ano da ascensão, né? Então, Daniel aqui ele está usando a linguagem da Babilônia,
dos escritos babilônicos, ok? Versículo 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, quem que ele chamou? Ele chamou os principais. Na minha concepção, ele chamou os principais sábios, os principais encantadores, aqueles que assistiam na corte do rei. Ok? No entanto, na hora que o decreto sai, pega todos, não somente eles, né? Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. O rei teve um sonho, e para sabê-lo, de acordo com essa tradução aqui, para sabê-lo. Mas creio eu que o rei não estava totalmente, não tinha totalmente ignorado o seu sonho. Não tinha ignorado. A gente percebe isso pela reação dos sábios e dos encantadores diante do rei. E outra coisa, penso eu que ele talvez não soubesse de forma clara, mas algo estava claro na sua mente a respeito desse sonho, porque o perturbou. O perturbou. Os caldeus disseram ao rei em aramaico. Que caldeus é esse? Quando se fala assim, os caldeus, está se referindo a todos esses aqui que foi dito no versículo 2. Os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus. Mas esse caldeu aqui, já do versículo 4, já não está falando desse quarto grupo de caldeus, que são, de acordo com algumas traduções, os astrólogos, né? Mas está falando de todos esses sábios aqui. Já é a resposta deles geral, né? De todos eles de forma geral. E esses caldeus também de acordo com alguns estudiosos, está relacionado também às classes religiosas, a classe sacerdotal, ou a classe da religião, representava a classe da religião da Caldeia, da religião daquele reino ali de Babilônia, daquele reino, daquela região ali de Babilônia. Ok? Eles disseram em aramaico. Alguns comentaristas vão dizer que não quer dizer que eles disseram em aramaico, quer dizer que a partir de aqui, a partir do versículo 4, Daniel passou a escrever em aramaico, ou seja, no original, aqui a partir desse versículo é começado a escrever em aramaico. Ou seja, até o versículo 3 estava escrito em hebraico, a partir do versículo 4 é começado a escrever em aramaico. Vamos lá. Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Ó rei, vive para sempre também. Quer dizer, é uma forma de saudação ao rei, né? Dize para nós o sonho. Ou seja, eles queriam que o rei dissesse o sonho. O rei já não tinha dito que queria saber o sonho. Nota-se que, na verdade, o rei tinha o conhecimento desse sonho e estava guardando isso para si. Queria que eles é que te falassem o sonho. Não ele falar, mas que eles falassem o sonho. Ou seja, nota-se que ele não se esqueceu, não esqueceu totalmente, mas que ele ainda retinha algo do sonho. E eles queriam saber este algo para que em cima deste algo eles pudessem dar a interpretação. Mas o rei estava resolvido a receber tanto a revelação do sonho quanto a interpretação da parte deles. Respondeu o rei aos caldeus e disse: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouros. O rei já começou a ameaçar, porque o rei sabia que esse povo era dado a enrolar e até a mentir. E se eles queriam saber o sonho, eles queriam enrolar o rei. Mas o rei estava tão perturbado a respeito do que aconteceu no sonho, que ele queria uma resposta certa.
Ele não queria ninguém enrolando ele. Vamos lá. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Veja que o rei estava sendo sincero. E veja que o rei estava realmente disposto a cumprir o que estava falando. E veja que eles realmente sabiam que o rei estava escondendo algo sobre o sonho. Porque a honraria era grande, mas mesmo assim a honraria não seduziu e nem convenceu os caldeus a voltarem atrás em sua palavra. Veja o que eles vão dizer no versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Ou seja, estão vendo que eu estou resolvido a fazer isso e não vou mudar de ideia. Então vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês estão querendo me enrolar. E ainda depois dizer mentira, dizer lorota para mim. Né? Vamos lá. Vamos ver o que o irmão MacArthur, John MacArthur, diz em seu comentário. Minha decisão, ou seja, sobre o que o rei falou. De forma astuta o rei omitiu o sonho, embora se lembrasse de seu conteúdo a fim de testar os especialistas. Ele estava ansioso por uma interpretação definitiva, sem nenhuma decepção. O rei não queria passar por uma decepção, ele queria algo verdadeiro. Por isso ele estava resolvido a isso. Conte o rei. Eles voltaram a falar, né? Os seres humanos mundanos falharam em sua habilidade, né? Aqui tem um exemplo dos magos do faraó, que também acabaram falhando, né, em sua habilidade. Está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 16 a 19. Né? Isso demonstra quão impossível é para os seres humanos a verdadeira interpretação dos sonhos que vem de Deus. José, Deus usou para interpretações, e usou de forma poderosa. Vê que isso não é qualquer um que interpreta, né, sonhos. É o sonho divino, o sonho como revelação de Deus, não é qualquer um que interpreta. Somente Deus dá a interpretação. Sobre a frase que o rei falou, quereis ganhar tempo, vamos ver o que o irmão Moody diz em seu comentário. Quereis ganhar tempo. Não que eles estivessem simplesmente adiando o momento fatal de sua execução, ou tentando ganhar tempo para inventar uma saída, mas antes no sentido primitivo de enganar tempo, a referência é a um tempo específico. A interpretação dos sonhos era relacionada com a posição dos astros quando aquele arranjo particular do zodíaco que afetara os sonhos se passasse, eles se defenderiam dizendo que a interpretação era impossível. Ou seja, eles iam ganhar tempo até que vesse uma posição dos astros lá, né, porque eles eram astrólogos, né, que viesse a dar uma interpretação do sonho. E quando aquela posição dos astros se desse, eles iam inventar uma desculpa dizendo que o sonho era impossível. E outro texto, eu estava falando sobre que o texto começou a ser escrito em aramaico a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Daniel, e ele vai sendo escrito em aramaico até o capítulo 7, no versículo 28. Ok? Prosseguindo a nossa leitura, o versículo 9. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e sabereis que me podeis dar-lhe a interpretação. Né? Até que se mude a interpretação. Vê aquilo que o irmão, que eu lembro sobre o comentário ali do irmão Moody, que eles estavam querendo esperar que chegasse a questão lá, o arranjo lá dos astros lá, para que eles pudessem dar uma desculpa para o rei, ou esperasse talvez que o rei se acalmasse e viesse a esquecer daquilo. Eles queriam enrolar o rei em certa forma. Versículo 10. Respondeu os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa
de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Olha, os deuses não moram com os homens. A vírgula depois de deuses torna a cláusula seguinte não restritiva, aplicável a todos os deuses. Se a vírgula for omitida, a cláusula será lida como se fosse restritiva, isto é, aplicando-se apenas a certa classe de deuses. Talvez seja melhor omitir a vírgula e entender que os sábios reivindicavam ter comunicação em sua carne com certos deuses do panteão, mas não com os maiores, como Marduk, que eram capazes de controlar ou revelar o futuro. Então, quando eles falaram, isso eu estou lendo o comentário do Mombud, isso eles falaram a respeito dos deuses que eles chamavam de deuses santos, que eram os deuses que estavam acima dos homens, que não moravam com os homens, como eles falavam, mas com respeito às suas entidades, aquelas entidades a quais eles serviam, esses deuses menores ou esses deuses abaixo, né? Então eles não se referiam a esses, mas se referiam àqueles outros deuses, quando eles usam essa expressão. Os deuses não moram com os homens, né? A rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra diz assim: os magos e encantadores confessam que não podem fazer o que o rei lhes solicita. Somente os deuses têm mais poderes, mas os deuses, segundo eles, protestam, não revelam tais coisas a ninguém. Ou seja, eles queriam, segundo aqui esse rodapé, eles queriam dizer que os deuses não gostam, não falam esse tipo de coisas. Eles não revelam isso a ninguém, né? Né? Ou seja, mais uma mostra do fracasso do homem, né? Quando o homem ele inventa coisas, eram fraudes, né? Eram fraudulentos, não eram intérpretes de verdade, eles não tinham tal poder, né? E aí a gente vê o contraste entre um homem de Deus e um instrumento de Satanás. O homem de Deus, ele revela. A Bíblia diz que o oculto e o escondido estão patentes, né? Estão nus aos olhos de Deus. Vamos lá, versículo 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu dignar-se o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao rei do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então a gente vê aqui quando o rei ficou enfurecido diante daquela resposta e mandou que matasse todo mundo. Inclusive Daniel e seus companheiros estavam juntos neste mal que viria cair sobre os sábios, por causa daquela postura deles, porque eles eram enganadores. Mas Daniel não era enganador, ele era um homem de Deus, um homem da verdade. E o que ele fez? Ele falou: olha, Deus dá a interpretação. Ele certamente lembrou-se de José do Egito, né? E falou: Deus dá a interpretação. Esse mesmo Deus que fez com que nós nos saíssem bem, comendo apenas legumes aqui e bebendo água, esse Deus também vai nos dar a interpretação. Então ele pediu que que pudesse, que aquele homem esperasse um pouco, não se apressasse a cumprir o decreto do rei. E ele foi até a presença do rei, pediu ao rei um tempo e foi até seus companheiros e oraram. E pediu para que eles orassem e ele orou também. E o que aconteceu? Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então Deus revelou não só o sonho,
mas revelou a interpretação para Daniel. Então Daniel bendisse e glorificou a Deus. E eu estava falando com os irmãos lá na igreja sobre a oração com objetivo. Né? Às vezes você vai no culto de oração, você está orando para uma coisa, ou está orando para outra, está orando para outra. Né? Mas quando a gente quer chegar a um objetivo, é necessário que a igreja une-se todas em um propósito firme de oração. Porque a oração com objetivo, ela chega a um resultado definitivo e rápido. Ela mostra sinceridade. Por exemplo, se o pastor da igreja quer fazer um evangelismo e alcançar muitas almas para Jesus naquele evangelismo, então ele tem que reunir a igreja num propósito de oração a respeito daquele evangelismo. Ou seja, você não vai chegar naquela oração e orar por várias coisas. Não, você vai chegar naquela oração e orar por aquele evangelismo. É claro, dependendo do tempo da oração. Você pode tirar um tempinho para orar pelos seus objetivos, mas o principal objetivo da sua oração deve ser por aquele evangelismo. Aí, quando chegar no dia do evangelismo, Deus responde. A oração com objetivo, Deus responde. E Daniel conhecia e sabia disso, né? Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quando ele louvou a Deus, falou: remove reis e estabelece reis e remove reis. Ele logo estava tendo em mente a visão e a interpretação do sonho de Nabucodonosor, que estava se referindo aos diversos reinos que se levantariam, e uns cairiam para que outros se levantariam, né? Ok? Ele revela o profundo, por isso ele fala primeiro, remove reis. Ele está falando que o império da Babilônia seria removido e outro império seria estabelecido no lugar dele, e estabelece reis. Né? Vamos lá, 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Se os outros diziam que os deuses não revelam aquelas coisas aos homens, né? Mas o Deus de Daniel, o Deus verdadeiro, revela aqueles seus servos. E ele é o que conhece o oculto e o escondido. E ele revela. Né? Vamos lá. 23. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os seis da Babilônia, não mate os sábios, exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então ele virou para Arioque e falou: não se apresse, não precisa fazer mais nada. Eu já tenho a interpretação. Pode desconsiderar esse decreto. Né? Alguém tem que estar imbuído de uma autoridade espiritual muito grande para poder falar assim com o oficial. De si mesmo você não fala assim. Se você falar assim de si mesmo, você está sendo arrogante e presunçoso. Você pode se decepcionar. Há muitas pessoas que querem falar em nome de Deus e se decepcionam porque estão sendo presunçosos. Mas Daniel não estava sendo presunçoso nem arrogante. Primeiramente, ele foi diante de Deus e garantiu tudo que ele tinha que garantir. E com toda a garantia na mão, aí ele foi e falou assim com Arioque. Da mesma forma, quando Elias falou com o rei, só sobre a minha palavra choverá, é porque Deus já tinha garantido para Elias que ele poderia falar com o rei daquela forma, com o rei Acabe daquela forma. Da mesma forma aconteceu com... Então, irmão, se você não tem nada de Deus na sua mão, nada de garantia, não ouse falar aquilo que Deus não te outorgou falar. Não seja presunçoso, porque você pode quebrar a cara, se decepcionar, e depois você ainda vai culpar Deus. Olhe, interprete bem as promessas de Deus, né? Saiba definir o cis das promessas. Há promessas que têm condições e há promessas que não têm condições.
e saiba o contexto da promessa, promessas que estão inseridas dentro de um contexto. Se você está fora desse contexto, então essa promessa não se aplica a você. Voltando ao versículo, a Bíblia. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Ele achou, ele procurou, ele estava querendo se autopromover, você não acha? Né? Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Beltesazar é um dos nomes babilônicos de Daniel, que representava a divindade lá de... A divindade está nos nossos outros vídeos que a gente comentou, a gente leu sobre o significado de Beltesazar, que representava uma das divindades maiores lá do Império da Babilônia. Né? Bel, né? Vamos lá. Respondeu Daniel na presença do rei. Continuando no versículo 26. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Você pode dizer para mim o que aconteceu, Daniel? Que está me deixando tão perturbado assim? Que me tirou o sono? Você pode saber? Você realmente pode saber? Porque os outros não souberam. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: um mistério que o rei exige, nem encantadores, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Ou seja, ele confirmou a palavra que os caldeus tinham dito, né? Esses que tinham dito, né? Ele confirmou, realmente, nem sabe, eles não podem fazer isso. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Esse Deus revelou para você. Ele revelou para você, assim como revelou para Faraó, ele revelou, né? E a irmã Jennifer até pontuou, né? Que Deus revela coisas também para pessoas ímpias. E aí eu acrescentei, né? Dentro da pontuação dela. Realmente, Deus revela coisas também para pessoas ímpias. Mas quando Deus revela para pessoas ímpias, ele revela para que o servo de Deus possa ser usado para dar interpretação. Deus revela para a pessoa, mas não revela a interpretação. Você vê que no caso de Faraó foi a mesma coisa. Deus revelou para ele aquele sonho, mas para José, Deus deu a interpretação. E para Daniel foi a mesma coisa. Deus deu o sonho e aí deu a interpretação para Daniel a respeito do sonho. Ou seja, por que Deus fez isso? Para que o nome dele fosse glorificado, né, na vida daquele rei. E para que o povo de Deus pudesse ser abençoado através daquele feito. Ok? Assim como foi, Deus livrou, né, a Daniel e aos seus, assim como livrou, no caso de José, a nação de Israel que estava ali nos seus embriões, que eram os patriarcas. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no leito são estas. Ou seja, nos últimos dias, Deus não revelou para Nabucodonosor só o que iria acontecer nos seus dias, mas o que iria acontecer em todos os dias até os últimos dias, né? Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito de que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. Nabucodonosor, antes de dormir, estava pensando, começou a ficar preocupado. Ele tinha construído um grande império, tinha feito grandes coisas. O que haveria de ser depois de seus dias? O que haveria de acontecer? Isso perturbou, certamente perturbou ao rei Nabucodonosor. Então, certamente o rei estava preocupado. O que haveria de ser do seu reino? O que haveria de acontecer depois? Deus pegou um gancho no pensamento e na preocupação do rei. Ele revelou através, dormiu com aquela preocupação na cabeça e Deus pegou o gancho daquela preocupação e transformou aquilo numa revelação, em um sonho revelador, né? E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes,
mas para que a interpretação se fizesse saber o rei, e para que entendesse as cogitações da sua mente. Ou seja, Daniel disse: "Olha, eu não sou mais sábio do que os sábios da Babilônia. Eu não tenho mais experiência do que todos. Eu sou jovem aqui, estou há pouco tempo aqui. Não foi por causa de sabedoria, né? Mas aprove a Deus me revelar, né? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, né? Era uma estátua muito grande e muito com aparência que causou espanto ao rei, né? Por isso ele diz: "E a sua aparência era terrível." A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de barro e em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estio, e o vento se levou, e deles não se viram mais vestígio, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra, né? Então, ele estava dizendo, então você viu uma grande estátua, a cabeça dessa estátua era de ouro, né? Os braços e o peito de bronze, os quadris de prata, os quadris de bronze, e os pés de ferro, e as pernas de ferro, e os pés de barro e ferro. Barro misturado com ferro, né? Então, Daniel começou a dar interpretação disso. O que era essa cabeça? Essa cabeça era o rei Nabucodonosor e o reino da Babilônia, né? Essa cabeça de ouro. Ouro representando a glória. Era um reino glorioso e poderoso, porque a gente lembra lá dos jardins suspensos da Babilônia. Era uma Babilônia, um reino maravilhoso. Lembra que Nabucodonosor andou pelo pátio antes de ficar louco, né? Andou pelo pátio do seu palácio e olhou, mas que grande cidade, que monumento, mas que ele se orgulhou da cidade antes de ficar louco, né? Ou seja, mostrando que era um reino realmente fabuloso, um reino realmente incrível, né? O reino da Babilônia. Rei dos Reis, um título geralmente aplicado aos imperadores médios persas e babilônicos. Não existia o título de imperador, então eles usavam o título Rei dos Reis, né? E é isso que ele vai dizer, versículo 37. Este é o sonho também, a sua interpretação, diremos ao rei. Ele já tinha falado qual era o sonho, agora ele ia dar a interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino e o poder e a força e a glória, né? Vamos lá. Cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, ou seja, não quer dizer necessariamente, a gente sabe que o reino da Babilônia não foi foi um reino grande, dominou boa parte do mundo conhecido daquela época, mas não chegou a ser a todo o mundo, conforme o dito de Daniel. A gente pode interpretar esse dito de Daniel da seguinte forma: ou era Daniel falando na sua simplicidade, como Josué falou, para sol, para lua, né? Ele falou na sua simplicidade, mas mesmo assim Deus o ouviu, né? E assim, ou seja, ele falou segundo o conhecimento que ele tinha na época, né? Se ele tivesse o conhecimento que nós tivéssemos hoje, ele falaria apenas para e terra, né? Da mesma forma, ou para e lua, porque a lua gira realmente em torno de nós, mas o sol não, né? E então seria detente lua e detente terra. E no caso de Daniel, Daniel também falou segundo o conhecimento que ele tinha,
né? Segundo o conhecimento que ele imaginou que era, né? Mas também podemos entender de uma outra forma, que embora Nabucodonosor não tivesse verdadeiramente o império sobre todo o mundo habitado verdadeiramente, no entanto, ele tinha esse poder investido por Deus na vida dele, que se ele quisesse realmente, ele conseguiria. Porque Deus estava investindo, Deus o havia instituído. Então, se ele quisesse dominar as outras nações a que ele ainda não havia dominado, nada o impediria de assim fazer. Embora ele não fez. Ele não chegou a conquistar totalmente este reino, né? Ok? Vamos lá. E então, Nabucodonosor e o seu reino da Babilônia era a cabeça de ouro. Embora a cabeça de ouro fosse maior em glória, ela não necessariamente significaria que seria maior em poder, porque o reino que era inferior, né, inferior, que era o reino Medo-Persa, né, que era simbolizado pela prata, foi o reino que destruiu Babilônia e tomou a Babilônia, né? Inferior significa mais baixo, na medida em que Daniel conduz os pensamentos de Nabucodonosor de forma descendente em relação ao corpo, a partir de seu próprio império, a cabeça, até aquele que o sucederia, o Medo-Pérsia. Embora não tivesse a glória de Babilônia, prata em comparação a ouro, não seria inferior em força quando o dia de seu poder chegasse. Na realidade, esse império conquistou a Babilônia. Também era esse o caso da Grécia, pois o mesmo bronze, né, também era bronze, era mais inferior do que o metal, sendo menos glorioso, valioso do que a prata e do que o ouro, né? E no entanto é mais forte. Governará toda a terra. Alexandre o Grande tornou-se o governador do mundo, incluindo Israel, da Europa, do Egito e né, da Índia. Né? Vamos lá. Onde eu parei? Cujas mãos foram entregues entre os homens. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, né? Inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E um terceiro reino, o qual terá domínio sobre toda a terra, se referindo ao reino da Grécia. Então a gente vê aí os reinos da Babilônia, representado pela cabeça de ouro, o reino da Grécia, representado pela cabeça pelo braço e pelo tórax de prata, e o reino da Grécia sendo representado pelo quadril de bronze. Então vamos parar por aqui. E quinta-feira que vem nós estaremos tendo um estudo onde nós estaremos continuando. E nós estaremos falando, lá no estudo, nós estaremos falando sobre o reino da Grécia e o reino de Roma, que é representado pelos ferros, pelos pés de ferro. E nós estaremos esmiuçando os próximos versículos. Então hoje eu paro aqui com os irmãos aqui falando sobre o reino da Grécia e depois a gente continuará no próximo vídeo falando sobre o reino de Roma e o reino eterno de Cristo. Ok? Fique com Deus. A paz do Senhor.